Meus irmãos, minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, nós estamos com esta solene celebração da Missa da Ceia do Senhor, iniciando o Tríduo Pascal, que celebra o mistério central da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, aquilo que nos enche de esperança, porque Deus não nos abandonou, Deus tem um projeto para nós e Ele caminha conosco e nos auxilia. É importante notar, ainda como comentei no início desta Santa Missa, que na Quinta-feira Santa, Jesus instituiu dois grandes sacramentos. Deu para nós, para toda a humanidade, dois grandes presentes. O primeiro é Ele próprio na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, a sua presença misteriosa, milagrosa na Eucaristia. Ele antecipa, naquela última ceia, que foi a primeira missa, ele antecipa o sacrifício que ele faria na cruz. E o segundo é o próprio sacerdócio. Ele sabe, como diz a própria leitura, que Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Mas ele quer deixar uma realidade palpável, concreta, histórica, no nosso meio, para continuar a sua missão e para que ele continue agindo no nosso meio sem nos deixar desamparados. Portanto, esta realidade palpável, ela está presente na igreja que ele inicia, ela está presente na Eucaristia, na presença dele eucarística, e ela está presente na Santa Missa e está presente no sacramento do sacerdócio. O sacerdócio ministerial. O sacerdócio que, quando põe-se a celebrar em nome de Cristo, celebra in persona Christi, faz as vezes de Cristo, Cristo que usa a mediação do sacerdote. E nós só podemos ter Eucaristia porque temos o sacerdócio. E o sacerdote está em função da Eucaristia. Então é importante compreendermos isto para percebermos estes sinais de amor de Deus por nós. Ele cumpre a promessa de estar conosco até o fim dos tempos. E ele cumpre essa promessa estando presente na Eucaristia. Mas também cumpre essa promessa agindo in persona Christi em cada sacerdote validamente ordenado pela Igreja. Também cumpre essa promessa na própria ação da Igreja. Portanto, celebrar o Tríduo Pascal e esse primeiro dia, nesta Quinta-feira Santa, é também tomar consciência de tudo isso. Nossa fé não é uma fé solta, não é uma fantasia, nem uma fé mítica. É algo muito concreto. É algo que o Cristo quis deixar de uma maneira muito concreta. Por outro lado, precisamos ainda ver no Cristo
que se faz alimento para nós na Eucaristia, que antecipa o seu sacrifício na cruz, e no Cristo que ordena os sacerdotes para agir em persona Christi, precisamos ver aqui uma expressão do amor de Cristo. Nos ama e por isso nos deu estes presentes. Aliás, São João Maria Vianney diz que o sacerdote é o amor do coração de Jesus, direcionado para a humanidade. Então, Eucaristia e sacerdócio são expressões do amor de Deus pela humanidade, da assistência dele especialíssima dada a cada um de nós. Mas esse amor ainda se expressa a partir do lava-pés. Como é conhecida essa missa da Quinta-feira Santa? A missa do lava-pés. O lava-pés, ele quer nos ensinar o servir. Cristo que serve, Cristo que faz o serviço dos escravos da sua época. E por isso ele se rebaixa, por isso ele se esvazia, ensinando que tem tanto amor por nós, que é capaz de se esvaziar e se rebaixar para estar conosco, para vir ao nosso encontro, para nos servir no amor. Portanto, o gesto de lavar os pés demonstra o amor de Deus por nós, que se esvazia e que misericordiosamente vem ao nosso encontro. É um gesto de serviço, mas é também um gesto que mostra que quem ama dar a vida, por isso serve. É uma verdadeira diaconia, serviço do amor de Deus. É uma entrega, é um sinal de humildade. Portanto, no lava-pés nós aprendemos que além de sermos amados, nós somos chamados a nos esvaziarmos como Cristo se esvazia, a amarmos como Ele amou, porque Ele é o referencial do amor. E nesse amor, nós somos chamados a nos entregarmos a Deus e ao próximo, a exercitarmos essa atitude de humildade que serve, que dá a vida, diaconia. E claro, servir para também nos ensinar a vencer o egoísmo, servir para nos ensinar a vencer o orgulho, servir para nos ensinar a vencer a autossuficiência, servir para nos ensinar a sair do individualismo, servir para nos ensinar, especialmente nos tempos que nós vivemos, a sair de um pensamento que só pensa nos seus direitos, mas esquece dos seus deveres. Servir para nos ensinar que o serviço é expressão de amor. Quando eu sirvo a Deus e ao próximo, eu estou amando. E esse serviço vai ser sempre sacrifício, porque eu tenho que sair de mim mesmo. Eu tenho que ir ao encontro da outra pessoa. Eu tenho que me esvaziar para promover o bem da outra pessoa. Portanto, o lava-pés tem todo esse espírito pedagógico. É por isso que ele nos fala no finalzinho do Evangelho: se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Mas também o lava-pés
dentro ainda de um sentido espiritual, pode nos ajudar a compreender um processo de conversão da nossa vida, de nos deixarmos lavar, purificar, renovar nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, pelo ensinamento de Deus, pelos seus sacramentos, pela sua graça. Nos deixar lavar de uma maneira especialíssima o sacramento da confissão, da penitência, onde Cristo perdoa e apaga os nossos pecados e nos religa novamente na comunhão com Ele, porque quando eu peco e eu estou no pecado, eu perco a comunhão com Deus. Portanto, é importante nos deixarmos lavar, porque ao longo da vida e por várias situações que vivenciamos, por traumas que trazemos, por uma natureza enfraquecida pelo próprio pecado e às vezes pela nossa própria negligência, nós acabamos vivenciando aquilo que também a leitura fala que aconteceu com Judas. Estavam tomando a ceia e o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. O diabo já tinha posto maldade ali dentro, já tinha colocado malícia ali dentro. O inimigo já tinha semeado sentimentos, atitudes, pensamentos ruins, negativos. E muitas vezes, ao longo da vida, nós podemos acumular estas atitudes negativas por causa de decepções, porque nos ensinaram errado, porque o mundão está aí nos condicionando a várias coisas, a lógica do ter, do poder, dos prazeres. Então, porque estamos expostos a esse tipo de influência, a esse tipo de tentação, a esse tipo de pecado, e porque muitas vezes também acabamos caindo, precisamos deixar o Cristo nos lavar. Precisamos do banho restaurador da graça de Deus. Precisamos do banho purificador da misericórdia, do perdão, da verdade, do auxílio de Deus, nos seus sacramentos e nos seus ensinamentos. E o perigo que nós corremos é de acharmos que ou somos indignos para receber esse banho, ou não queremos receber porque achamos que não precisamos desse banho. Judas achava que não precisava desse banho. E Pedro se achava indigno. Tu nunca me lavarás os pés. E Jesus diz: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Se Cristo não nos lavar, nós não teremos parte com Ele. Se Ele não nos lavar do pecado na confissão, se Ele não nos lavar com o seu ensinamento, nos ensinando a repensar a vida, a mudar de atitude, a viver um processo de conversão, uma conversão que é esse lavar, esse purificar, esse restaurar a vida. Se Cristo não nos lavar por um contínuo processo de conversão, com os seus ensinamentos, com a sua palavra, com os seus sacramentos, nós não faremos parte do projeto dele. Tu não terás parte comigo. E que bom e que graças a Deus, Pedro se tocou, percebeu a bobagem que ele estava dizendo e imediatamente responde ao Senhor: Senhor, tu não lava só os pés não, lava a cabeça, lava o corpo inteiro.
Então nós também precisamos, Senhor, lava-me, restaura-me, cura-me, liberta-me, renova a minha vida, Senhor. E para que Ele faça isso, e para que eu dê oportunidade, para que Ele me lave, me purifique, renove o meu coração, eu preciso ter contato com a Sua palavra, que não é só lâmpada, não é só luz, mas também água viva. Eu preciso ter contato com o Seu ensinamento, também é água viva que me purifica. Eu preciso pedir sempre Deus Espírito Santo, que é a água viva por excelência, que se derrama no meu coração e vai promovendo a conversão e o processo de santificação. Mas ainda existe um outro detalhe. Depois que Pedro dá essa exagerada, que era muito comum de Pedro fazer essas coisas, ainda Jesus responde para ele: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está limpo. Olha que maravilha! Pedro já estava caminhando com Jesus. Pedro já estava se deixando lavar por Cristo, porque ele estava escutando os seus ensinamentos, porque ele estava seguindo as suas orientações, porque ele estava aos poucos mudando, aprendendo com o Mestre, no verdadeiro discipulado. Pedro já estava sendo lavado. Então, por isso não precisa banhar o corpo inteiro, porque já estava num processo de conversão. Então, Pedro precisava ir amadurecendo a fé, isso deixando trabalhar aos poucos, como ele já estava. Mas ele já estava tomando o banho purificador. Ele já estava tomando o banho de uma fé nova. Já estava tomando banho de um ensinamento novo. Já estava tomando banho de uma vida vivida de uma maneira diferente por causa desse ensinamento novo. Já estava tomando banho do amor de Deus que o acolheu e que estava ali caminhando com ele, derramando as suas graças, ouvindo a sua palavra, o banho purificador da palavra que ia convertendo, tirando toda a sujeira do seu coração. Então Pedro já estava tomando esse banho. E eu espero que eu e você estejamos nesse caminho, tomando esse banho doutrinal, esse banho da palavra, esse banho do Espírito Santo, esse banho da vivência da fé, que nós estejamos sempre deixando Deus nos lavar desta maneira, para que nós não precisemos lavar cabeça, corpo não, só precisa lavar os pés porque você já está caminhando. Só precisa ir amadurecendo na fé e permanecer caminhando, que está tudo bem. O problema é não querermos tomar este banho, é não aceitarmos essa água viva, é não deixarmos Ele renovar o nosso coração. Aqui vamos estar sujos, vamos estar carentes da graça, vamos estar afastados de Deus e vamos comprometer a nossa conversão, santificação e salvação. Por isso, nos deixemos lavar, nos deixemos purificar pela verdade e pelo amor de Deus, para que todo o egoísmo seja lavado, todo o orgulho seja lavado, toda a autossuficiência seja lavada, todo o individualismo seja lavado, toda a ganância, toda a competição, todo o ódio, toda a raiva, toda a falta de perdão, toda a impureza seja lavado em nós pela ação da verdade e do amor de Deus. Nos deixemos lavar. E com certeza, à medida em que Cristo vai lavando, purificando o nosso coração, a nossa mente, restaurando a nossa vida, Ele vai também nos capacitando
para que nós também possamos lavar os pés uns dos outros, para que nós possamos nos ajudarmos mutuamente, para que nós possamos dar esse testemunho do Cristo vivo a partir do amor, a partir do perdão, a partir da humildade, a partir do sair de si para o encontro do outro, a partir do querer e promover o bem do próximo. Nos deixemos lavar e purificar por Cristo, para que nós, nesse processo contínuo que leva uma vida inteira, lavados e purificados por Ele, possamos servir. E ao servir, ajudar o nosso próximo, a próxima, ajudar nossos irmãos e irmãs a também serem lavados e purificados, não no sentido puritano, moralista, que eu quero controlar as pessoas ou dar lição de moral em alguém, mas no sentido de uma verdade que liberta, de um amor que restaura, que renova a vida. E aqui eu encerro como eu iniciei. A Eucaristia recebida também tem esse poder de nos purificar, de nos lavar. O sacerdócio exercitado em prol do povo, em nome de Deus e da Igreja, também nos purifica através das celebrações, através da ação de Deus, através que utiliza o sacerdote como instrumento. Portanto, nos deixemos lavar e purificar num constante processo de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.